Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de resistência dos materiais do canal de YouTube do curso de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto, espero que vocês estejam acompanhando o nosso curso. Se não viram ainda os vídeos anteriores, vale a pena ir atrás da nossa playlist que está linkada na tela de vocês. Nessa parte do curso a gente está falando sobre treliças e sobre formas de resolução de treliças. Resolver treliças é determinar quanto carregamento está sendo aplicado em cada um dos elementos da sua treliça. A gente viu na aula passada como que a gente poderia utilizar o método dos nós para fazer essa resolução. O método dos nós se baseava em encarar cada nó da sua treliça com um ponto que tem que estar parado no espaço e que, portanto, todas as forças que passam por esse nó somadas têm que se anular. Tá? A gente viu que esse método é um método bastante eficaz, você consegue resolver treliças de qualquer tamanho utilizando o método dos nós, mas muitas vezes quando tem uma treliça que tem muitos elementos e a gente pode ser que esteja interessado mais em alguns elementos do que em outros, talvez não seja o método mais eficiente de resolução. Ele funciona, ele sempre pode ser utilizado, mas ele pode não ser a forma mais eficiente, pode demorar um pouco mais de tempo para a gente conseguir chegar numa informação, especialmente se a gente está fazendo a conta à mão, pode demorar um pouco mais de tempo para a gente fazer a solução de uma coisa que pode ser feita de forma mais rápida. Tá? Então imagine agora que você tenha um problema um pouco... Imagina agora que você tem um problema um pouco diferente. Imagina que você tem um problema onde você tem uma treliça gigantesca. Tá? Você tem diversos elementos diferentes, diversos carregamentos externos diferentes. Tá? Então, se você fosse utilizar o método dos nós, você conseguiria calcular essa treliça de forma completa. Tá? O que é complicado disso? Imagina que você fosse alguém que estivesse responsável pela manutenção dessa estrutura. Tá? E no lugar de eu estar interessado em saber o carregamento de cada um desses elementos da estrutura, eu estou interessado mais em saber qual que é o carregamento em um desses elementos. Tá? Então imagina o trabalho que ia dar para eu resolver isso através do método dos nós. Eu começaria através de uma das bases de apoio, por exemplo, resolveria os dois elementos ligados a ela, passaria adiante e iria resolvendo sempre a treliça da forma do método dos nós, de dois em dois, resolvendo duas incógnitas a cada vez, a cada nó que a gente resolvesse. Mas se no lugar de eu estar interessado em todo mundo, se eu tivesse interessado simplesmente nesse cara aqui, que está bem no meio da minha testa, se eu sempre tivesse interessado nele, eu gostaria de uma maneira mais fácil de resolver esse problema. Tá? Mais fácil e mais direta, na verdade. Acho que não é nem tanta facilidade que a gente está falando, mas sim de uma resolução mais direta nesse problema. Se eu tivesse que substituir essa barra, eu inspecionei essa barra, ela está cheia de corrosão, eu preciso substituir ela por uma barra nova, qual seria o material que eu tinha que comprar, qual é o carregamento que essa barra vai ter que aguentar, quais são as informações que eu tenho para fazer o dimensionamento desse cara. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ver hoje o método das seções. Tá? Então, mais uma vez, como a gente já falou no método dos nós, a ideia central do método das seções é simplesmente uma extensão dos conceitos de equilíbrio estático que a gente já viu para outras aplicações para estruturas como um todo. Quando a gente tem uma estrutura como um todo, como aquela treliça gigante que eu tinha desenhado anteriormente, tá? As condições de equilíbrio estático nos davam condições básicas que a gente sabia que ela teria que respeitar por estar parada no espaço. Tá? Então a somatória de todas as forças na direção horizontal tem que ser zero, porque se não fosse zero, ela estaria se deslocando para a esquerda ou para a direita no espaço. Se ela está parada, a somatória de todas as forças na direção de y também tem que ser zero. Afinal de contas, senão ela não estaria parada no espaço, ela estaria ou descendo para dentro do chão ou subindo. E finalmente, como ela está parada no espaço, ela também não está rodando ao redor de nenhum ponto. Então a somatória de momentos com relação a qualquer ponto dessa estrutura ou qualquer ponto do espaço também é nula. Tá? Então isso vale para a estrutura como um todo. Agora imagine o seguinte. Se a estrutura inteira está parada, então eu posso dizer que qualquer pedaço dessa estrutura também tem que estar parado. Tá? A formação que a gente fez para o método dos nós foi semelhante. A gente fala que se a estrutura está parada, qualquer ponto da estrutura está parado. E o que eu estou falando agora é um pouquinho diferente. Estou falando que se a estrutura está parada, qualquer pedaço da estrutura tem que estar parado. Então, basicamente, o que eu quero fazer, por exemplo, se eu tivesse interessado naquela barrinha diagonal de antes, eu poderia pegar aquele pedacinho ali, tá vendo que está marcado em azul? Eu peguei uma faquinha e cortei fora aquele pedacinho da estrutura. Tá? É uma faca imaginária, a estrutura continua sólida, eu não posso arrancar de fato aquele pedaço da estrutura fora,
mas a partir do momento que eu cortei, eu posso encarar aquele pedacinho como um problema único. No lugar de eu ter um problema com, sei lá, quantos elementos diferentes eu tinha ali anteriormente, não contei para essa treliça, eu passo a ter um problema que eu tenho só três coisas desconhecidas. Tá? Então, nesse caso aqui, o que aconteceu? No lugar de eu ter uma estrutura muito complexa, eu passo a ter uma estrutura, uma mini estrutura, um pedaço de estrutura, que é mais simples de resolver. Tá? Então, para essa mini estrutura, tudo que valia anteriormente, vale agora também. Então, o somatório de forças em x tem que ser nulo. Tudo que está agindo na direção horizontal tem que se anular. Da mesma forma, tudo que age na direção vertical tem que se anular. E da mesma forma, esse pedacinho da estrutura também não pode estar girando ao redor de nenhum ponto. Tá? Por que fazer isso é uma coisa interessante? Né? Você observa o seguinte, na hora que eu fiz esse cortezinho e encarei essa pequena estrutura, no lugar de eu ter que considerar todos os carregamentos externos envolvidos na estrutura, percebe que nesse pedacinho de estrutura que eu peguei, tem apenas um carregamento externo aplicado. Né? Ao passo que antes, quando eu tinha que resolver a estrutura inteira, eu tinha que resolver as reações de apoio no pino e no rolete, percebe que no meu pedacinho de estrutura que eu desenhei agora, não está aparecendo nem o pino nem o rolete. Né? Então, observe que isso vai me economizar, por mais que eu tenha que fazer contas que nem sempre são evidentes por conta da parte de trigonometria, fundamentalmente, tá? Eu faço menos contas. As contas às vezes podem ser um pouquinho mais complicadas, mas eu vou fazer menos contas do que eu fazia anteriormente. Tá? Então, o que é o preço que eu pago? Né? Eu simplesmente peguei esse pedaço da estrutura e como é que esse pedaço da estrutura está onde ele tem que estar. Então, é importante vocês entenderem o seguinte. Na hora que eu corto um elemento, eu faço esse corte virtual, esse corte imaginário nos elementos, tá? Cada elemento que está cortado, ele tá exercendo, tem uma carga interna. Lembra que a gente está falando de fluxo de carregamento por dentro de um elemento. Né? Então, o carregamento externo que está ali naquele nozinho na ponta, ele flui por dentro desse elemento, flui por dentro do elemento aqui da diagonal de fora e por esse elemento do meio. Ao fluir ali por dentro, ele está transmitindo o carregamento. Na hora que eu corto, esse carregamento segue existindo. Né? Então, sempre que eu corto alguma coisa, eu vou substituir o resto da estrutura que eu joguei fora, né? Essa parte que estava para baixo dessa linha azul, vou substituir isso pelas forças que esse resto da estrutura realiza sobre o pedaço que eu estou encarando. E o pedaço que eu estou encarando, então, é esses carinhas ali. E essas forças do resto da estrutura que o resto da estrutura faz sobre esses caras, os carregamentos internos, eles passam a ser quase como se fossem as reações de apoio dessa nova mini seção, dessa mini estrutura. Tá? Então, o que eu estou querendo falar para vocês, então, aquelas interrogações que eu tinha ali, são os apoios, né, essas três coisinhas que eu cortei, são os apoios dessa minha nova mini estrutura. O que eu vou fazer então? Eu vou utilizar as equações de equilíbrio estático aplicadas a essa pequena seção para achar quanto é que valem esses carregamentos dos elementos que eu não desconheço. Tá? Então essa é a ideia geral. Então, mais uma vez, vamos determinar qual que é o procedimento que a gente vai utilizar. É sempre importante a gente entender qual é a sequência de operações que a gente vai fazer. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está falando de método das seções, a gente tem que identificar qual que é o elemento que a gente tem interesse em calcular. Tá? Então, muitas vezes isso vem do enunciado do problema, ou você, enquanto operador de alguma coisa, você sabe, eu quero este elemento aqui. Uma vez que eu identifiquei qual que é esse elemento, eu tenho que definir um corte que seja possível. Tá? Então, o que é um corte possível? Isso é uma condição importante. Né? O método das seções ele funciona se você fizer um corte que efetivamente separa uma parte da estrutura de outra. Você não pode simplesmente cortar o seu elementozinho se esse seu cortezinho não é um corte que separe totalmente a estrutura, um pedaço da estrutura do restante dela. Tá? Então esse é um corte possível e idealmente a gente vai falar, né, com as ferramentas que a gente tem aqui nesse curso, a gente só consegue utilizar o método das seções quando eu tenho no máximo 3 elementos desconhecidos. Tá? Então eu vou tentar cortar a estrutura passando por 3 barrinhas. Exatamente, no máximo por 3 barrinhas. Tá? Exatamente como a gente tinha feito anteriormente, mostrado anteriormente esquematicamente para aquela estrutura maior. Tá? Por que 3 elementos? Porque eu tenho 3 equações, né? Cada um dos elementos desconhecidos é uma incógnita, eu tenho 3 equações para resolver as 3 incógnitas. Uma vez que eu fiz esse corte passa por 3 barras no máximo, eu vou escolher qualquer um dos 2 lados da estrutura. Tá? Eu posso pegar a estrutura acima do corte, abaixo do corte, à esquerda e à direita. Tá? Então, uma vez que eu fiz esse corte nos define 2 possibilidades. Eu posso pegar qualquer um dos 2 lados da estrutura que sobrou. E geralmente vai ter um lado que é mais benéfico para você do que outro. Tá? Geralmente, o que é mais importante você pegar?
você pega o lado onde você já conhece mais coisas, né? Então, lembra na estrutura que eu mostrei anteriormente? Eu tinha o corte, e eu sugeri para vocês pegar aquela parte de cima onde eu já conhecia, só tinha uma carga externa, eu já conhecia aquela carga externa. Por que eu não peguei a parte de baixo? Se eu pegasse a parte de baixo, eu ia ser obrigado a calcular as reações de apoio. Então, além das 3 incógnitas que tinha aparecido anteriormente, a gente teria que já conhecer as reações de apoio. Tá? Então, vai ter essas malandragens aí, a gente vai escolher alguma coisa que faça mais sentido do que outra. Tá? Em seguida, então, uma vez que eu escolhi o lado que é mais conveniente para mim, a gente vai substituir o restante da estrutura pelas forças que estão sendo transmitidas através daquele plano do corte. Tá bom? E, finalmente, uma vez que a gente fez isso, a gente pode aplicar as equações de equilíbrio estático de forma inteligente. Tá? Eu vou explicar para vocês através de um exemplo. Tá? Não é um exemplo tão simples quanto foi o da aula passada, mas é um exemplo bastante interessante. Tá? Então, recomendo que vocês se acalmem, peguem um copo d'água, recapitulem tudo que vocês sabem sobre geometria e sobre trigonometria, aí que a gente vai precisar utilizar algumas coisas diferentes, tá? E a gente vai precisar raciocinar juntos sobre qual é a melhor forma para resolver esse problema. Tá? Então, esse problema que eu proponho que a gente resolva é esse aqui. Tá? Então, a gente tem uma treliça como essa, né? Então, vocês estão vendo que é uma estrutura composta por triângulos diferentes. Tá? E ela está carregada com carregamentos externos de 4, 5 e 6 kN nos nós B, C e D, respectivamente. A geometria dela está bem definida aí através de algumas medidas. Tá? E a pergunta do problema é o seguinte: eu quero determinar quanto é que vale a força no elemento BE. Tá? BE é essa barrinha aqui no meio. Tá bom? Então, antes que eu esqueça, né, esse exercício foi tirado do livro dos professores Merriam e Craig, um livro de estática, que é um livro que eu acho muito bacana para essa parte de introdução à estática. Tá? Então eu preciso calcular quanto é que vale a força nesse elemento BE. O que eu posso fazer? Primeiro a gente tem que identificar o elemento. Identifiquei esse elemento. Então eu tenho que pensar num corte possível que passe por no máximo 3 elementos. Então imagina, tem que cortar, esse elemento tem que ser cortado, o elemento B tem que ser seccionado pelo meu corte. Se eu pegasse uma faca e cortasse assim, de cima até embaixo, né, lembra que eu tenho que cortar totalmente fora a estrutura em 2 pedaços. Tá? Então se eu cortasse nessa direção, eu passaria pelo elemento DE, pelo CE, pelo BE, pelo BF, pelo AF e pelo AG. Então eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Tá? Lembra que a gente só tem 3 equações. Então cortar assim na vertical não é uma ideia muito boa. Por outro lado, o que a gente pode fazer é cortar na horizontal. Tá? Ao cortar na horizontal aqui, eu estou seccionando 3 elementos. Percebe? Estou seccionando o elemento BC, o elemento BE e o elemento EF. Tá? Fiz esse corte. Uma vez que eu fiz o corte, a próxima etapa do nosso procedimento nos recomenda identificar qual parte desse corte é mais conveniente para a gente. Tá? Posso pegar a parte de cima ou a parte de baixo. Então, olha, observe o seguinte, na parte de baixo eu tenho os apoios. Tá? E se eu puder evitar, né, se eu não precisar calcular qual é a reação de apoios no ponto A e no ponto G, no método das seções eu posso evitar isso. Tá? No método dos nós eu tinha recomendado que a gente deveria geralmente começar fazendo o cálculo de reações de apoio, tá? Porque isso nos ajudava, trazia mais informações para alguns dos nós da estrutura. Aqui no método das seções é um pouco diferente. Tá? Eu não estou interessado em saber quanto é que eu não preciso saber qual é não preciso, acrescentar a maior quantidade de informações novas para eu conseguir resolver esse problema nó a nó. Eu preciso conseguir resolver a informação que me interessa efetivamente, que é a força em um dos elementos específicos, a força do elemento B. Então, nesse sentido, faz muito mais sentido, é muito mais útil para mim pegar a parte de cima. Na hora que eu pego a parte de cima, eu não tenho nada além do que aquela própria estrutura para calcular. Eu não preciso ter calculado anteriormente as reações de apoio para conseguir fazer o resto do problema. Tá? Então, pegando a parte de cima, o que me sobrou foi aquilo. Tá? Uma coisa super importante, tá? Não devia ter mencionado antes na parte do procedimento, se não falei. Você nunca pode cortar sobre um nó. Os cortes sempre tem que acontecer no meio dos elementos. No método das seções, tá? A gente está cortando no meio dos elementos. Eu não posso fazer esse corte passar exatamente em cima do nó. Eu posso fazer ele passar em qualquer ponto. Eu posso passar ele muito pertinho do nó E, mas eu não posso passar sobre o nó E. Eu posso passar ele muito pertinho do nó F, mas eu não posso passar ele sobre o nó F. Tá bom? Então eu estou cortando aqui nesse ponto. Em algum ponto entre C e B, entre B e E e F. Tá? Essa linha azul eu não preciso definir nesse momento, acho que em nenhum momento aqui que a gente vai mostrar para vocês, eu não preciso definir em qual altura ela está, eu só preciso definir que ela está entre esses elementos.
Então essa partezinha de cima que me sobrou nos dá algumas indicações, né? Eu tenho duas forças externas, uma aplicada no nó C e outra no nó D. E a hora que eu cortei o restante da estrutura, né, o outro passo que a gente está falando, a gente substitui o resto da estrutura pelas forças que estão associadas. Tá? Então as forças que estão associadas aos outros elementos, né, seguindo a nossa convenção que a gente tinha falado anteriormente, a gente vai chutar que todos eles estão tracionados. Tá? Então, para esses elementos todos estarem tracionados, eles estariam realizando forças nessas direções respectivas sobre aquele pedacinho de estrutura que eu tenho. Então agora é sobre esse probleminha que a gente vai trabalhar. Tá? Esquece aqui o restante, o original, a gente vai utilizar ele para questões de geometria, tá? Mas o problema que eu estou resolvendo é esse carinha aqui. Tá? Beleza. Então, olha só, peguei aquele carinha que a gente estava resolvendo, tá? E agora a gente tem que começar a pensar. Lembra, próxima parte, tendo feito tudo isso, é a aplicação inteligente das condições de equilíbrio estático. Tá? Então a primeira coisa que eu queria destacar para vocês é que quando eu estou falando de treliças e método das seções, eu já tinha dito isso na aula de momentos, tá? Mas eu reforço aqui agora. A somatória de momentos é uma grande amiga que você tem. Tá? E já vou explicar por quê. Tá? Mas, assim, lembra que a gente falou que os elementos estão sempre carregados axialmente, né? São sempre, as forças estão sempre na direção axial. Então se você pega um ponto, imagina que eu tenho três incógnitas, né? Eu não conheço FBC, não conheço FBE e não conheço FEF. Eu estou interessado só no FBE, mas para eu descobrir quanto é que vale FBE, eu provavelmente vou ter que calcular quanto é que vale FBC e FEF. Tá? Então observa que esses elementos aí, até pelo nomezinho deles, alguns nós vão ter forças que passam sobre eles. Tá? Então o nó E, claramente, se a gente pegar as forças, lembra que a gente pode sempre pegar uma força e deslocar segundo a sua própria linha de ação. Né? Se eu deslocar essas forças segundo a linha de ação, eu vou conseguir passar sobre o nó E diretamente com a força BE e com a força EF. E passar exatamente sobre um ponto, uma coisa muito interessante quando a gente tem somatórias de momentos. Tá? Por quê? Porque se passou em cima do ponto, o braço de alavanca é nulo. Então são coisas que eu desconheço, mas eu sei que não vai entrar na conta de momentos para aquele ponto especificamente. Tá? Então o nó E é um nó importante. Além disso, tá, outra observação bastante importante é que você pode pegar e fazer somatórias de momentos, inclusive para pontos que estão fora da sua seção. Tá? Então isso é um conceito, talvez vocês não tinham pensado muito nisso ainda, tá? Mas quando a gente faz uma somatória de momentos, lembra que eu sempre começo falando assim, se essa estrutura está parada no espaço, aí eu continuo a falar a respeito. Então estar parado no espaço quer dizer que essa estrutura não tem movimento, o estado de movimento dela não varia com relação a qualquer ponto do espaço inercial. Então se eu tenho um sistema de referências que está parado, né? O sistema de referência está parado e a estrutura está parada com relação a esse sistema de referência, eu posso fazer somatória de momentos da estrutura mesmo com relação a pontos que estão fora da estrutura. Tá? A somatória de momentos não é com relação a um ponto material, um pontinho que tenha material da estrutura. É em relação a um ponto do seu sistema inercial que você tem. Tá? Então essas são duas observações que a gente está começando aqui. Fazer somatória de momentos nos ajuda e você pode inclusive pensar em pontos que estão fora da estrutura. Tá? Então vocês já vão entender por que eu estou falando sobre isso. Então, como eu tinha comentado com vocês, eu tenho claramente dois pontos importantes para a gente fazer somatórias de momentos. O nó E, sobre o nó E, passam as extensões da força BE e da força EF. Então, se eu fizer uma somatória de momentos com relação ao nó E, esses dois caras não vão gerar momento com relação a isso e vão me ajudar a achar uma outra incógnita. Adicionalmente, eu sei que o nó B, apesar de ele estar fora do corte, lembra que, se vocês olharem lá na figurinha, o nó B está aqui embaixo do nó C, tá? Então eu cortei acima do nó B, lembra que eu falei, a gente não pode cortar sobre o ponto, a gente tem que cortar acima dele. Cortei acima desse ponto, né? Ele está fora dessa estrutura, mas como a estrutura está parada com relação ao espaço, eu posso fazer somatória de momentos com relação ao ponto B sem problema algum, tá? Então vamos fazer essas duas coisas para começar a resolução do nosso problema. Então, somatória de momentos com relação ao ponto E. Agora eu vou trazer de novo aqui a figurinha original para a gente ver a geometria, tá? Então olha o seguinte, a base desse triângulo aqui, lá embaixo, a distância entre o apoio A e o apoio G, vale 3 metros. Aqui em cima, então esse é um triângulo, né? Dá para ver que é um triângulo retângulo, e aqui em cima então vale 0.
A gente tem então uma altura de 2 metros até aqui, 2 metros até aqui, 2 metros até aqui. Tenho 6 metros de altura por 3 metros aqui de baixo. Tá? Então observa assim, esse triângulo aqui, grandão, é semelhante ao triângulo menorzinho entre D, B e F. Tá? Os ângulos internos são rigorosamente os mesmos, né? Eu só peguei uma paralela aqui e tracei. Então se esse cara aqui vale 3 metros e esse cara vale 6, essa mesma proporção vai valer para todos os triângulos semelhantes dele. Né? Então, é o dobro, né? A altura aqui é o dobro da base. Então, se esse cara aqui vale 4, esse cara aqui vai valer 2. B e F vale 2. Da mesma forma, entre o triângulo CD e E, se essa altura vale 2, essa basezinha vai valer 1. Então, basicamente, o que eu tenho de distâncias? Eu tenho 3 metros aqui embaixo, 2 metros entre B e F e 1 metro entre C e E. Tá? Então, quem que gera momentos com relação ao ponto E? Vamos observar aqui, né? Estou olhando aqui para a figurinha. FBE não gera momento com relação ao ponto E porque ele passa sobre o ponto E. FEF também não gera momento pelo mesmo motivo, vai passar sobre o ponto E. Olha essa força externa que está aplicada no nó C. Lembra que eu sempre posso deslocar uma força segundo a sua própria linha de ação. Né? Então se eu pegar essa força e deslocar, claramente essa força também passa sobre o nó E. Então essa força externa aplicada no nó C não faz o nó E girar, né? A estrutura girar ao redor do nó E. As únicas coisas que fazem a estrutura girar ao redor do nó E são esses dois camaradas ali. Que a força externa aplicada no nó D faria girar essa estrutura com relação ao nó E no sentido horário, e a força da barrinha do elemento BC, que é uma coisa que eu desconheço, faria essa estrutura girar no sentido anti-horário. Tá? Então o que eu tenho? Eu tenho 6 kN lá em cima, vezes qual que é o braço de alavanca dessa força que está aplicada aqui com relação ao nó E. Lembra, posso deslocar essa força segundo a sua linha de ação. Então pega essa força e desloco na horizontal. Veio parar aqui do lado. Na hora que ela está desse lado aqui, eu percebo que o braço de alavanca, né, lembra que é aquela distância que fica perpendicular entre a linha de ação e a mínima distância, né, que a gente tem. Na hora que eu percebo que é exatamente essa alturinha aqui. E essa alturinha eu já sei que ela vale 2 metros aqui, tá bom? Então tenho 6 kN vezes 2 metros. Beleza. Com relação ao nó E, então, quanto é que vale o braço de alavanca para a força BC? A força BC está apontada naquele sentido, então é positivo, né? Porque está girando, tendendo a fazer a estrutura girar no sentido positivo. E a gente recém fez esse raciocínio, né? Então, se eu tenho uma base de 3 aqui, 2 e 1 metro, então a distância entre C e E vale 1 metro. Essa força está aplicada aqui no nó C, tá? Está aplicada, a extensão dela pode chegar até o nó C. Então, com isso, eu consigo escrever isso que eu escrevi agora para vocês. Então, menos 6 vezes 2, mais FBC vezes 1. E com isso eu descubro diretamente que FBC vale 12 kN. Lembra, eu tinha desenhado ele na direção de tração, e eu descobri, então, que ele é um sinal positivo. Então, de fato, esse elemento BC está tracionado. Tá? Beleza. Então, agora vamos fazer a segunda parte do problema, que é somatório de momentos com relação ao ponto B. Tá? Lembra, o ponto B está fora, né? Eu cortei, o meu corte tem que ser acima desse ponto B, mas é uma parte do sistema inercial, então eu posso fazer somatório de relação ao ponto B. E com relação ao ponto B, daí vocês vão ter que fazer um exercício não de imaginação, sugiro que vocês peguem um caderno de vocês e desenhem onde que estão esses vetores todos, tá? Mas com relação ao nó B, quem que gera momento, tá? O nó B está aqui embaixo, né? Imagina se eu tivesse essa extensão do BC cruzando com o BE, o nó B estaria ali, tá? Então percebe que FBC e FBE, os dois passam sobre o nó B, então nenhum deles pode gerar momento com relação ao nó B. Agora, essa força externa no ponto C, ela gera momento com relação ao nó B, certo? Não está sendo aplicada exatamente sobre o nó B, ela está sendo aplicada a uma certa distância. Esse cara aqui de cima, aplicado no nó D, também gera momento. E finalmente, FEF também gera momento com relação ao nó B. Tá? Também faria a estrutura girar com relação ao ponto B. Tá? Então vamos escrever quem são esses caras que geram momento. O que é importante da gente ver, o que a gente vai descobrir com essa equação. Né? Essa equação, a única incógnita que vai ter nessa equação é FEF. Eu quero descobrir quanto é que vale a FEF. Então, observe o seguinte, FEF é uma força que está inclinada. Força inclinada, pense em componentes. Você pensar em componentes vai facilitar a sua vida. Tá? Então, no lugar de eu ter essa força inclinada, eu sugiro que vocês pensem na componente vertical e na componente horizontal dela. Tá? Então, vamos voltar aí. Percebam que eu fiz, né? Essa força inclinada, FEF, ela tem componente vertical, FEFY, e componente horizontal, FEFX. Eu desenhei elas bem pertinho do ponto F, mas não encostando no ponto F, lembra?
o meu corte ele tem que ser feito acima desse nó, mas eu posso chegar tão perto desse nó quanto eu queira, desde que eu não chegue no nó efetivamente, tá? Então imagina que eu tenha feito esse corte ali, e nesse pontinho ali, 1/milionésimo de milímetro acima desse nó F, a gente tem essas duas componentes, FFY e FFX, tá? Então, qual dessas duas componentes gera momento com relação ao ponto B? Observa, o ponto B está aqui, está parado, né? Essa força FFX, quando eu estou bem pertinho do nó F, tá? Lembra que o ponto que eu faço o corte, eu posso determinar em que ponto que eu fiz esse corte, né? Desde que ele seja ao longo da barra. Então, se eu estou bem pertinho do nó F, percebe que esse carinha aqui, essa componente horizontal FFX, está na linha de B? Certo? Então, se está na linha de B, na hora que eu pegar e deslocar ele segundo a sua linha de ação, ele vai passar sobre o nó B. Tá? Então, esse braço de alavanca desse componente X é muito... é tão pequeno quanto eu queira, então, ou seja, ele tende a zero, ou seja, ele não gera momento. Tá? Ou seja, o que eu tenho é que apenas a componente Y dessa força FEF está gerando momento com relação ao nó B. Apenas essa componente verticalzinha está representada aqui, que está gerando, está fazendo essa estrutura, tenderia a fazer essa estrutura girar ao redor do ponto B. Tá? Então, desenhem, se convençam disso, se vocês ficarem com dúvidas, conversem comigo, tá? Mas prometo para vocês, o que eu estou falando para vocês faz sentido, tá? É questão de vocês se acostumarem com ele, tá? Então, muito bem. Então, eu sei que esse FFY é o único cara que gera momento com relação ao nó B, né, da minha incógnita. E qual que é o braço de alavanca desse cara? Se eu estou fazendo o corte o mais perto possível do ponto F sem tocar no ponto F, percebe que na hora que eu estou chegando aqui, o braço de alavanca desse cara vai ser claramente a distância entre o ponto B e o ponto F. Tá? Então, pensando naquele triângulo inteiro de novo, se eu tinha 3, 2, 1, esse bracinho aqui entre B e F vale 2 metros. Tá? Então, tendo feito esses raciocínios todos e tal, tendo se convencido disso, eu chego à conclusão de que a somatória de momentos com relação ao ponto B é dada pelo seguinte. Com relação ao ponto B, aquela força aplicada no nó D vale 6 kN e tem um braço de alavanca de 4 metros. Tá? Ela está aqui em cima, esse é o braço de alavanca dela. Além disso, a força aplicada no nó C, de 5 kN, tem um braço de alavanca de 2 metros. Tá aqui. E, finalmente, a componente Y de FF está aplicada nesse ponto no ponto F e o braço de alavanca entre B e F é de 2 metros. Todas as forças aplicadas, né, as duas forças externas e essa força interna que a gente quer descobrir quanto é que vale, todas elas tenderiam a fazer a estrutura girar no sentido horário, então por isso todo mundo chega com sinal negativo aqui. Tá? Então manipulamos esse cara todo e a gente descobre então que FFY vale menos 17 kN. Tá bom? Então é só vocês fazerem a conta e vocês vão chegar a essa conclusão também. Então a gente já descobriu, então FBC de fato estava tracionado, né, como a gente chegou num valor positivo, e a gente descobre aqui que FEF está num sentido, está sendo comprimido, né, porque tem um sinal negativo aqui. Tá? Então o que eu descobri por enquanto foi uma das componentes da outra estrutura, da outra incógnita que eu tinha. Tá? Então, voltando aqui para o nosso probleminha, tá? Se vocês quisessem, a gente podia pegar aquele triângulo, o triângulo inteiro, aqui o triângulo grandão, a gente podia utilizar esse triângulo de novo, né, usar a trigonometria dele para caracterizar completamente o FEF. Tá? Eu sugiro que vocês façam, né? É bom vocês treinarem trigonometria o máximo possível para que não seja um problema para vocês. Tá? Então, isso nos ajudaria a achar quanto é que vale o valor de FEF e não só a sua componente Y, que é o que a gente já tem agora. Só que lembra que o enunciado do problema nos pede para achar quanto é que vale a força no elemento BE. Tá? Então, por enquanto, a gente achou o BC, a gente achou uma componente do EF, e por enquanto, nenhuma das equações que a gente escreveu apareceu aí no FBE. Tá? Mas foi importante a gente fazer isso, que a gente conseguiu descobrir pedaços das outras. Tá? Então, tem uma maneira mais direta para a gente achar o FBE, se eu pensar diretamente na somatória de tudo que está acontecendo na direção de Y. Tá? Então, o que está acontecendo na direção de Y? Eu sei que FBC está na direção de Y. Tá? Ele está aqui, já estava na direção de Y por conta do eixo dessa estrutura, está na direção de Y já. A gente já descobriu na conta anterior, fazendo somatório de momentos com relação ao ponto B, quanto é que vale a componente vertical de FF. Tá? Então, isso está na vertical, isso está na vertical, e a única outra coisa que está na vertical é um pedaço de FBE. Então eu consigo, fazendo uma somatória de forças na direção vertical, eu consigo achar quanto é que vale a componente vertical de FBE. Tá?
Então, do jeito que está desenhado aqui, a gente põe tudo, né? Do jeito que eu desenhei, estão todos negativos, tá? E a gente já sabe que f e f e y, esse carinha aqui no meio, já tem um sinal negativo, então o menos com o menos vai dar mais ali, tá? E com isso a gente vai achar quanto é que vale a componente vertical FBE e Y dessa força que eu quero descobrir de fato. Na hora que vocês fizerem essa conta, vocês vão descobrir que ele vale 5 kN, e o sinal deu positivo, então é sinal que ele está de fato tracionado aqui, do jeito que a gente tinha desenhado, tá? Resolvi meu problema? Ainda não, né? O meu problema não pediu para eu resolver qual que é a componente vertical de FBE. Ele perguntou para achar quanto que vale FBE inteiro. E como é que eu faço isso? Então eu utilizo triângulos semelhantes. Tá? Então lembra, como as estruturas estão carregadas axialmente, eu sempre posso pegar um triângulo geométrico para pegar informações para um triângulo de forças. Tá? Então esse FBE y, ele mora dentro desse triângulozinho ali. Tá bom? Eu peguei e desenhei aquele triângulozinho ali para ficar bem claro. FBE y, então vai ser aquela componente vertical aqui. Tá? E o que eu quero descobrir é a hipotenusa desse triângulo, é um triângulo retângulo. Então, como esses dois triângulos são semelhantes, eu posso caracterizar através do ângulo, como eu tinha feito anteriormente, tá? Mas vou propor uma coisa um pouquinho diferente, tá? Então, olha só esses triângulos. A gente tinha determinado antes, né, segundo a nossa lógica, que se essa base desse triângulo grande vale 3 metros e aqui em cima tem 0 e as alturas vão sendo proporcionais sempre, a gente sabia que valia 3 metros aqui, entre B e F a gente tinha 2 metros e entre C e E eu tinha 1 metro. Então o meu triângulo semelhante, né, eu sei que ele tem um cateto valendo 2, outro cateto valendo 1, por Pitágoras fica claro que a hipotenusa vale raiz de 5, tá bom? Então façam aí Pitágoras, escrevam no caderno de vocês, mas é simplesmente uma aplicação direta do teorema de Pitágoras, né, que vai nos mostrar que essa hipotenusa vale raiz de 5. Tá? Então o que eu posso escrever? Se esses triângulos são semelhantes, as funções trigonométricas são equivalentes para o outro, né? Eu posso pegar essas coisas, tá? E eu posso também fazer reações de proporção, como se fosse uma regra de 3, né, desses caras aí, tá? Então eu posso escrever essa coisa aqui. No triângulo semelhante, o que é a hipotenusa dividido pela parte vertical, então FBE, que está inclinado, dividido pela parte vertical, que é FBY, vai ter o mesmo valor, essa razão entre essas duas coisas vai ter o mesmo valor que a hipotenusa, que vale raiz de 5, e a parte vertical desse triângulo geométrico, raiz de 5 dividido por 2. Tá bom? Nossa, professor, o que o senhor fez? Não sei o quê. Eu simplesmente usei uma função trigonométrica aqui, né? Imagina que eu pegasse esse ângulo aqui na parte de baixo, no ponto B. Aqui. Com relação a esse ângulo, o número 2 seria, o cateto que vale 2 aqui, seria o nosso cateto adjacente e a hipotenusa. Então, cosseno desse ângulo aqui seria 2 dividido por raiz de 5. Tá? Então, 2 dividido por raiz de 5, isso aqui tem 1 sobre o cosseno, que é o inverso do cosseno. No triângulo de força seria a mesma coisa. Tá? Qual que seria, para esse mesmo ângulo, qual que seria o cosseno? Seria o FBY dividido pelo FBE. Está aqui 1 sobre o cosseno. Tá? Não fiz nada demais aqui. Escrevi nessa ordem porque daí o meu FBI já ficou na parte de cima. Então o que eu faço? Pego esse FBY e passo multiplicando para o lado de lá e chego à conclusão, então, finalmente, que a resposta do meu problema vale 5,6 kN. Tá? Então, percebe o seguinte, né? A gente só precisou, para resolver esse problema inteiro, a gente só precisou fazer um corte numa seção inteligente, numa seção que passasse pelo elemento que eu tinha interesse de saber quanto é que ele valia. E a partir desse momento a gente só aplicou conceitos de equilíbrio de forma inteligente. Tá? Então, por que demorou para a gente explicar? Porque eu estava explicando várias coisas para vocês. Toda essa questão de poder fazer somatória com relação a um ponto que não está na estrutura, questão de trigonometria. Tá? Mas perceba como a gente fez poucas contas. A gente fez 2 somatórias de momentos, uma somatória de forças e aplicou trigonometria. Tá? Imagina se eu tivesse que resolver essa treliça inteira pelo método dos nós. Eu poderia fazer perfeitamente, tá? Não teria problema nenhum. Só que eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós para resolver. E lembra que para cada um dos nós a gente tem duas somatórias para resolver. Somatória de forças em X, somatória de forças em Y. E como tem um monte de estruturas, um monte de parte desses caras que está inclinado com relação a alguma coisa, a gente teria várias aplicações de trigonometria ao longo do caminho. Tá? Então, são contas, para fazer o método dos nós, sem dúvida, são contas mais simples que a gente tem que fazer, só que a gente tem que fazer muito mais contas mais simples para chegar na mesma informação do que se a gente parar para pensar e fizer com calma uma conta um pouco mais complicada, que é o caso do método das seções. Muitas vezes, né? Às vezes, mesmo os cálculos do método das seções são relativamente simples, né? Para problemas menos complicados que esse. Tá?
Então, o exemplo que eu apresentei aqui, ele explica como é que funciona o método, tá? Então, acho importante vocês acompanharem, eu vou botar algumas aulas de exercício também, mostrando outras aplicações do método das sessões para diferentes problemas de treliça, tá? Então, por essa aula que eu tinha para apresentar sobre o método das sessões era isso, tá? Esse foi um método, ele é bastante útil na resolução de treliças, mas a gente apresentou ele aqui, na verdade, toda a parte de treliças é uma desculpa para a gente chegar nesse ponto do método das sessões, tá? Se vocês entenderem como é que funciona o método das sessões, vocês vão ter muitas facilidades para frente da disciplina. Não se preocupem, tá? O que complicou o método das sessões, entre aspas, nesse exercício, muitas vezes foi a questão geométrica da coisa. Só que o método das sessões, a teoria do método das sessões, aquela afirmação que eu fiz lá no começo, né? Se uma estrutura está parada, então qualquer parte dessa estrutura também está parada. A gente vai trabalhar com esse conceito muito ao longo de todo o resto da disciplina. Esse conceito, o conceito por trás do método das sessões e a utilização do método das sessões é o que está por trás da determinação do que a gente chama de esforços internos dos elementos. Os esforços internos é o que a gente precisa saber para dimensionar um elemento, para determinar qual é o tamanho que um elemento tem que ter para suportar o carregamento externo. Tá? Então, com essa aula de hoje, agora a gente está fechando esse módulo de introdução à estática desse curso. A gente fez um percurso bastante longo, né? A gente veio lá do começo, revisando coisas que vocês já tinham visto anteriormente, apresentou de forma consistente o conceito de momento, passou por tudo que vocês precisavam ter para calcular as reações de apoio, né? Então apresentamos tipos de apoios, tipos de estruturas, diagrama de corpo livre, tudo que vocês precisavam para chegar até ali. E eu apresentei, então, nessa aula e nas duas anteriores, eu apresentei as treliças como um primeiro tipo de estruturas que vocês estão vendo um pouco mais de detalhes, para que vocês consigam capturar essa ideia bastante importante, que é a ideia do método das sessões. Tá? A partir da próxima aula, a gente entra no segundo módulo dessa disciplina, que é o que a gente chama de esforços internos. Tá? Então, tudo que a gente está falando sobre treliças, né, relembrando a motivação original, a gente estava falando das treliças como uma estrutura no sentido de fazer um fluxo de carregamento de um ponto até outro do espaço para cumprir uma função. E eu falei para vocês que qualquer estrutura pode ser pensada dessa forma, não precisa necessariamente ser uma treliça. Tá? Então, se eu tenho algum dispositivo que é responsável por transmitir carga de um lado para outro no espaço, com algum tipo de objetivo, tá? Esse conceito é um conceito de estrutura. Tá? E utilizar o método das sessões vai nos permitir determinar como é que está acontecendo o fluxo de cargas ao redor de uma estrutura, seja a estrutura qualquer, seja ela uma treliça, seja uma chave de boca, seja ela qualquer, né, um eixo de uma máquina. Tal. A gente vai sempre utilizar o método das sessões para determinar como é que funciona essa transmissão de cargas através da estrutura. Eu espero que vocês estejam gostando do curso, tá? Revisem toda essa parte de estática. A estática é a base da construção dos conceitos posteriores que a gente vai ter ali em cima, no campo de resistência dos materiais, tá? Se a gente tiver deficiências na compreensão de estática, a gente pode perceber que a gente vai ter dificuldades maiores mais para frente. Então, aproveitem o tempo que vocês têm agora para revisar bastante, colocar suas perguntas nos comentários dos vídeos, nos fóruns do Moodle, utilizar os horários de atendimento que vocês têm com os professores de vocês. E a partir da próxima aula, então, a gente passa para o segundo momento desse curso. A gente vai começar a falar sobre solicitações internas. Tá? Na próxima aula, especificamente, a gente vai definir os tipos de solicitação interna. São 4 tipos principais que a gente vai estudar nessa disciplina. E depois a gente começa a entrar em detalhes em cada um desses tipos. Né? Tração, compressão, cisalhamento, flexão, torção. A gente vai entrar em detalhes sobre as questões de dimensionamento. Tá? Antes da gente entrar especificamente em cada um deles, eu vou fazer um videozinho curto para vocês explicando o que a gente entende por dimensionamento. Espero que você esteja acompanhando o curso. Né? Se vocês precisarem revisar alguma coisa, acompanhem na nossa playlist os vídeos anteriores. E estamos à disposição para tirar dúvidas de vocês. Tá? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.